Oi, gente! Quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim falar dessas HQs perfeitas e maravilhosas que é Heartstopper e comentar também sobre as minhas impressões com a série que saiu dessa adaptação na Netflix. Happy New Year, true boys! Well, if it isn't Charlie Spring, Happy New Year. You're over there, next to Nicholas Nelson. Bom, antes da gente falar sobre esse universo maravilhoso que é Heartstopper, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, por aqui a gente fala sobre livros, HQs, enfim, se você gosta desse assunto, você veio ao canal certo. E também não se esqueça de passar nas minhas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram, eu compartilho diariamente nos stories o que eu estou achando das minhas leituras, quais são as minhas impressões, então você fica sabendo de antemão o que eu estou lendo. Bom, chega de lenga-lenga e bora pro que interessa. O que é Heartstopper? O que eu achei das HQs Heartstopper e o que eu achei da série da Netflix. Bom, fiquem tranquilos que eu vou separar o vídeo em dois momentos. Eu vou falar só um contexto geral do que realmente é Heartstopper, sem spoilers, e no outro momento que eu vou sinalizar, vou falar sobre as minhas impressões da série, pra você que ainda não assistiu, ou pra você que assistiu, pegar minha opinião com spoilers, tá tranquilo? Então, bora falar. Bom, primeiro o que seria Heartstopper? Heartstopper são quadrinhos feitos pela autora Alice Oseman e são quadrinhos maravilhosos que vai trazer muito essa questão da representatividade, onde a gente vai ter dois garotos que se apaixonam. Um é o Charlie Spring e o Charlie, que é esse garoto aqui, ele já é um garoto gay assumido na sua escola, ele já assumiu sua sexualidade. E o outro a gente tem o Nick Nelson, que na verdade é totalmente o oposto do Charlie. Ele é aquele garoto super popular do colégio, bambambam no time de rugby, então ele é top, sabe? Aquele hétero super famoso e gostosão e bambambam na escola. Só que os dois vão ter os seus caminhos cruzados em uma aula. O Nick, ele é do segundo ano e o Charlie é do primeiro, mas lá na Europa, nesse colégio, eles têm algumas matérias que não necessariamente é decorrente do ano. Então, vai ter essa questão de alunos do primeiro e do segundo estudarem juntos e eles vão fazer uma matéria juntos e essa amizade vai começar a brotar ali. Determinado dia, o Nick, que é jogador do time de rugby, ele precisa de mais alguém para ser substituto do time. Ele começa a reparar no Charlie nas aulas de educação física e o Charlie corre pra caramba. Ele é o garoto mais rápido do colégio. I had something I wanted to ask you. Do you want to go out with me? Do you want to join the rugby team? What? Então ele faz esse convite para o Charlie e o Charlie no primeiro momento ele fica se questionando, cara, eu sou gay, será que combina comigo? E outra coisa, o Charlie passou muitos maus bocados quando ele teve essa sexualidade assumida no colégio, porque não foi de uma forma que ele se preparou, foi de uma forma meio que sem querer, e ele sofreu muito bullying, principalmente porque eles estudam num colégio que é somente para garotos. Imagina você estudar num colégio que você se assume gay e tipo, ele sofreu muito bullying e muitas das pessoas que fizeram ele sofrer esse determinado bullying eram do time de rugby. Então a gente vê esse conflito inicial, mas ele entra no time de rugby e ali o Nick vai ajudar ele e a gente vai vendo os dois se aproximando e a gente vai vendo aquela amizade que era algo meio oi, como é que você tá? Hi. Indo, se afloreando e se, ficando mais uma amizade mais intensa ao ponto de que Charlie tem uma quedinha pelo Nick e ele se questiona, cara, como é que eu fui me apaixonar logo pro garoto que é hétero? E, em paralelo, o Nick se questionando, será que eu sou gay? Eu estou gostando do meu melhor amigo. E aí ele vai se questionar sobre a sua sexualidade ao ponto de que ele vai... Será que ele é gay? Será que ele é bi? Será que ele é hétero? A question for the ages. Em resumo, Heartstopper é isso. E as HQs são a coisa mais fofinha, em tons verdinhos. E é linda, gente. Então fica a minha dica aí, se você já assistiu a série e quer saber um pouco mais sobre o universo de Heartstopper, garanta seus exemplares. Aqui no Brasil a gente tem o primeiro volume,
E o segundo, que é praticamente, em resumo, a série da Netflix fala sobre esses 2 primeiros volumes. A gente já tem o 3º volume publicado aqui no Brasil, que é bem maior, que eu amei. E o 4º volume está em pré-venda. Então, por enquanto, a Alice Oseman já publicou esses 4 volumes lá fora, mas ela diz por si só que a série acredita que vai finalizar no 6º volume. Então, a gente vai ter muita história boa ainda vindo por aí sobre Heartstopper. E agora, gente, eu vou falar um pouco mais sobre o universo de Heartstopper mais aprofundado, que pode ser um pouco de spoiler para quem ainda não assistiu a série ou para quem não leu ainda as HQs, que eu vou falar um pouco mais sobre os outros personagens, as principais diferenças da série e a minha impressão. Tá, a primeira coisa, gente, quando eu li as HQs, eu fiquei com o coração quentinho. Admito eu que eu enrolei um pouco, deu toda aquela hype ano passado do 1º e 2º volume, que foi publicado, acho que simultaneamente, pela editora seguinte. Comprei numa promoção, fica a minha dica, compre em promoção porque tá um pouquinho salgado o preço. Mas eu li em janeiro o 1º volume e quando eu li o 1º volume, eu fiquei assim, meu Deus, que HQ poderosa. Ela traz muitas questões que vai muito além dessa descoberta da sexualidade do Nick e também dessa questão do romance do Charlie. Ela vai abordar assuntos diversos, vai trazer muita diversidade, representa assim a comunidade LGBTQIA+, de forma muito eficaz e é muito poderosa mesmo, os quadrinhos. E aí quando eu vi que sairia adaptação, eu falei assim, não, eu preciso ler os outros, mas eu esperei quase 2 semanas ou 1 semana antes da série sair, porque eu queria estar, sabe, com a mente fresquinha com as HQs. E aí eu li o 2º e o 3º numa sentada só, numa semana antes do lançamento da Netflix. E quando lançou na sexta-feira a série, eu assisti no sábado 2 episódios e no domingo eu terminei. Então assim, gente, aquelas 4 horas, eu acho que o único defeito da série é esse, porque só são 8 episódios de 30 minutos. São 4 horinhas que passam numa piscada só e te deixa assim, quando termina, um coração devastado e ao mesmo tempo quentinho, porque você fica muito feliz pelos personagens, mas você fica triste porque você não queria que terminasse nunca. E eu quero muito que a Netflix já fale que vai ter 2ª temporada, porque até o momento onde eu estou gravando esse vídeo não temos nada confirmado ainda e eu não quero que essa história acabe por aí na adaptação, porque a adaptação ficou muito, muito boa. Eu contextualizei vocês sobre quem era Nick, quem era Charlie, e eu acho que é muito interessante e eu me identifiquei muito com o personagem Nick, porque ele tá nesse conflito interno de quem ele é, se descobrindo, ele até se questiona, eu achei isso muito legal. Eu fiquei com medo da série não trazer isso, e ele trouxe. Do you ever feel like you're only doing things because everyone else is, and you're scared to change? Nos quadrinhos, o Nick se questiona se ele é gay, o que ele é, quem ele é, e aí ele faz pesquisas na internet. E eu achei muito legal porque na série também trouxe. A principal diferença entre a série para as HQ são 2 personagens em questão que vão ser adicionados à série. Uma é uma garota que eu esqueci o nome da personagem porque não tem nos quadrinhos, né? Mas eu vou ver se eu consigo deixar a foto aqui para vocês da personagem em questão, que quando ela apareceu eu fiquei, não, o Nick não pode namorar ela. Não, gente, não pode. Eu fiquei em conflito constante. Mas o principal vilão do 1º volume, da primeira HQ, é o Benjamin, o Ben. O Ben é o ex-namorado do Charlie. Na verdade, pro Charlie ele era namorado, mas pro Ben ele era só um garoto que ele queria beijar e ficar na hora que bem entendesse. Ele era um cara extremamente nojento e tóxico, que abusava, de certa forma, do Charlie. Então, o Charlie teve esse relacionamento abusivo e na série ficou bem evidente isso, bem como nos quadrinhos, o que eu achei extremamente interessante e necessário trazer essa questão, porque independentemente da tua opção sexual, acaba tendo sim pessoas que têm relacionamentos abusivos. Então, eu acho que foi muito importante trazer isso pra gente parar e refletir que independentemente de quem a gente gosta, a gente tem que se valorizar, a gente tem que ver situações que são tóxicas pra gente. Então, o Ben, ele só queria na hora que ele queria,
Ele fingia que o Charlie não existia nos corredores do colégio. Ele começou a namorar uma garota enquanto ele se pegava com o Charlie escondido. Ele constantemente, e eu acho que ficou muito mais evidente isso na série, por isso que eu acho que trouxe essa complexidade maior na série, esse peso maior, e eu adorei isso, porque ele trouxe muitas essas questões de que ele não queria se assumir como alguém gay, e ao mesmo tempo ele se odiava por ser gay, e ele fazia com que o Charlie se sentisse mal. Então constantemente a gente via conotações, frases tóxicas, maldosas do Ben pro Charlie, menosprezando, desvalorizando, falando que ninguém ia querer ele. Então, gente, temos relacionamentos tóxicos? Temos, e foi muito bem retratado. E em paralelo, ele conhece o Nick, ele começa a ver como o cara é legal com ele, como ele pode ter amigos héteros legais, e ele se questiona por que eu tô ficando com esse cara escrotão, tendo uma pessoa tão maravilhosa aqui à minha frente. Então a gente vai ver ele se apaixonando, tendo crush pelo Nick, e automaticamente ele descobrindo que ele merece mais e dando um pé na bunda no Ben. Literally just another silly crush. It's not a crush. Hi. 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 Come on, dream I guy. don't know, just someone I can have a laugh with. He's the straightest person I have ever seen. Thank you. Inclusive, essa cena foi uma das cenas que eu fiquei mais em conflito na série, e que eu fiquei assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Vai ficar igual ou não vai ficar? E ficou exatamente igual. O Ben e o Charlie entram em um conflito, porque o Ben tenta forçar algo com o Charlie, e o Nick intervém nessa hora. E é nessa hora que a gente vai ver, como é importante, sabe, essa cena. Os dois começam a trocar mensagens, o Charlie fica super envergonhado, mas ao mesmo tempo o Nick vê como o Ben era um escrotão. Eu amei, eu amei. Uma outra diferença também que a gente tem, além daquela outra personagem principal, né, que eu comentei, que aí o Nick aceita, e eu fiquei tipo assim, cara, ele vai fazer a mesma coisa que o Benjamin, não pode, e que bom que não aconteceu. Eu acho que foi interessante sim, terem colocado ela, e aí o Charlie, ele faz aniversário, o Nick vai lá, e o Nick tinha encontro marcado no mesmo dia, e ele depois viu como ele foi babaca de ter aceitado o encontro só por causa da pressão dos amigos. Então eu achei extremamente importante isso, e foi um diferencial em relação aos quadrinhos que eu acho que fez muito bem. E aí, ele vai desmarcar o encontro e vai marcar um bate-papo no dia seguinte com essa garota. E é muito bonito porque naquele momento ele fala com ela, ele traz um questionamento. Você já parou pra pensar que às vezes você tá fazendo alguma coisa só por causa da expectativa das outras pessoas? Então, tipo, meio que ele começa a perceber que ele não precisa necessariamente ser quem ele é para que os outros o aceitem. Ele tem que ser quem ele realmente quer ser, entende? Então eu acho que foi muito legal, muito interessante, agregou muito valor aos quadrinhos. E em paralelo a gente tem outro personagem que eu também vou botar a fotinha aqui, que ele não tem nos quadrinhos. Na verdade ele vem substituir outro amigo do Charlie, que é o Aled. O Aled é o amigo que tá bem mais participativo nos quadrinhos, principalmente no terceiro volume, então eu não vou falar muito sobre. Mas o Aled, a autora preferiu tirá-lo e colocar outro personagem no lugar, que é quase que um bookstagram, porque ele só vive com o livro na mão. Porque esse Aled, ele é o personagem principal de outro livro da Alice Oseman, que se não me engano é Rádio Silêncio. Então assim, gente, sim, a Alice Oseman, ela fez o universo Oseman. Então, tipo, a gente tem Charlie e Nick em outros livros. A gente tem livro da irmã do Charlie, que se não me engano é Um Ano Solitário, que eu acho que é antes da Heartstopper. Então, tipo, é meio que naquele ano que o Charlie, ele meio que é assumido sem querer pra escola que é gay. A gente vai ter o livro que a irmã é a personagem principal, que esse amigo em Rádio Silêncio. Então ela preferiu o quê? Não dar esse conflito, ela não quis ter essa conexão tão grande de Heartstopper com Rádio Silêncio, porque os direitos poderiam ser adquiridos por outra plataforma, ou até pela própria Netflix, mas imagina ter que colocar o mesmo ator e vai que não conseguisse, enfim. Para não ter conflitos futuros, ela optou em separar esses dois personagens, e eu acho que ficou
tranquilo. Pra mim, eu acho que a única coisa que faltou um pouquinho foi terem aproveitado mais esse personagem, principalmente quando a gente tem o outro melhor amigo do Charlie, que é o Tal. O Tal, ele é melhor amigo do Charlie, ele é super protetor, ele fica questionando várias vezes o Charlie de estar tendo um crush pelo Nick, que é um hétero, que é amigo daqueles babacões que fazem bullying com o Charlie. Just miss how things used to be with the four of us. You're a good friend. I know. If he is even slightly mean to you, You'll murder him. I was going to say, send him a strongly worded DM, but murder's fine too. Então, o Tal, ele vai ter um conflito muito grande com o Charlie, porque todo mundo descobre que em determinado momento, Charlie e Nick passam de ser amigos para, né, ficantes. E aí todo mundo sabe que os dois estão ficando, menos o Tal. E aí eles vão ficar em conflito, a amizade, eles vão brigar. E eu acho que naquele momento, esse personagem que foi adicionado na história em substituição do Aled poderia ter intervido, aparecido mais. Acho que poderiam ter utilizado um pouco mais dele nesse momento, mas tá tudo bem. Então a gente vai ter, então, além do Charlie e do Nick, toda essa questão do relacionamento deles, a gente vai ter também outros relacionamentos que são os outros amigos, né? Então a gente vai ter a Darcy com a Tara, elas são duas garotas, elas namoram e elas estudam no colégio onde a amiga do Charlie e do Tal, que é a Ellen, vai começar a estudar, então elas vão ser amigas. E aí a gente vai ver como é interessante, porque a Tara e a Darcy, elas serão muito essenciais pro Nick na questão da descoberta, né? Porque elas falam, assim, muitas questões abertamente sobre relacionamento. Elas falam, por que eu tenho que me abrir e falar pro mundo, olha, eu sou gay? Por que tem que fazer um grande auê pra falar os seus sentimentos? A gente não vê casais héteros fazendo grandes demonstrações, grandes anúncios, ai, eu gosto de tal pessoa pra todo mundo. Então meio que elas já são gays, elas têm um relacionamento e elas querem também assumir para o mundo, mas sem fazer aquela coisa de, ai, eu sou gay e sair do armário, sabe? Então elas simplesmente fazem como qualquer outro casal hétero, postam uma foto, publicam no Instagram, trocam seus status. E a gente também tem a Ellen e o Tal. A Ellen é uma garota trans, que ela sofreu um certo preconceito no colégio para garotos, ela simplesmente muda pro colégio das garotas. No primeiro momento ela tem uma dificuldade para fazer amizade, mas depois ela conhece a Tara e a Darcy, e aí tudo fica perfeito, vamos dizer assim. Só que ela é apaixonada pelo Tal, o Tal é apaixonado por ela, mas sabe que nenhum dos dois dão aquele primeiro passo, os dois têm medo de estragar a amizade. Todo mundo vê que os dois estão enlouquecidamente apaixonados um pelo outro, mas os dois são os únicos a quererem negar e a ver a realidade, entendeu? Então a gente vai vendo esse relacionamento dos dois também, que é tão lindo. Então no final, são esses três principais casais que a gente tem na história. Claro que o Nick e o Charlie é o enredo principal, mas a gente vê como os coadjuvantes trouxeram vida, importância e significância na série. Então eu achei fenomenal. Bom, gente, eu acho que, em resumo, seria mais ou menos isso. Eu achei muito boas as diferenças em comparação dos quadrinhos com a série da Netflix. Eu acho que agregou mais valor, trouxe mais peso, mais ênfase em determinados pontos. E eu acho que se você lê os quadrinhos e tá com medo de ver essa adaptação, perca esse medo, porque tá extremamente fiel. São poucas as diferenças. Eu acho que vale super a pena a oportunidade. E se você que assistiu a série, que ficou encantado, não perca tempo, vá ler os quadrinhos, isso fica até uma dica para você que não tem muito hábito da leitura. Ler quadrinhos é uma ótima sugestão para você se habituar com este hábito de ler algo. Vale muito a pena a leitura, me deixou com o coração quentinho e quando eu terminei a série me deixou com o coração quentinho também. E eu acho que é muito importante, por isso que tá tendo uma auê falando, burburinho sobre Heartstopper, porque eu acho que traz muita representatividade, traz um lado que é muito difícil a gente ver, que representa a comunidade LGBTQIA+, que é uma história clichê, fofinha, com o coração quentinho, porque infelizmente a gente sabe que o mundo lá fora é muito mal, tem pessoas más, tem pessoas homofóbicas, transfóbicas, enfim, infelizmente ainda existe muito o preconceito na nossa sociedade. A gente vê como a comunidade LGBTQIA+ sofre
muito com esses preconceitos, sabe? E aí a gente vê nas representações, nos filmes, nas séries, como eles sofrem preconceito, como é maldosa as pessoas, como às vezes acaba ou em sofrimento, ou os personagens têm muitos problemas emocionais, ou de ansiedade, ou alguém morre, ou é sofrido, enfim, gente, é muito pesado, carregado, porque eu sei que realmente o mundo lá fora é pesado. Só que é tão importante, tão poderosa essa série Heartstopper, porque traz a visão principalmente de adolescente para adolescente, porque a gente só vê adolescente naquela série, falando para os adolescentes que você não precisa ter um final triste, que você pode ter ainda a oportunidade e a chance de viver uma vida feliz, um relacionamento bom. Você não precisa somente se submeter a relacionamentos tóxicos. Você tem como ter um relacionamento bom, uma vida boa, ser feliz. Então eu acho que isso foi a mensagem principal da série, trazer um clichê para a comunidade LGBTQIA+, e mostrar que vocês podem ter um romance fofo, que vocês podem ser felizes e deixar o coração quentinho. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é extremamente importante essa série. São adolescentes fofos, são adolescentes se descobrindo, e é uma série que você pode ver com toda a família. Não tem cenas muito intensas, impactantes envolvendo a sexualidade. Eu acho que é adolescente como adolescente, sabe? Porque a gente vê algumas adaptações que são adolescentes muito além do que era na minha época, sabe? Bebedeira, álcool, drogas, sexo e uhul. E não, às vezes, cara, tem adolescentes fofinhas aqui, então tudo bem, não precisa ser o fodão e tal, sabe? Pode ser normal. Então acho que seria isso, sabe? Te deixar com o coração quentinho. Então fica aí a minha dica. Dei 5 estrelinhas em ambas HQs e favoritei todas. Eu acho que cada uma traz um assunto muito importante. Eu não vou falar sobre o terceiro volume para não ser spoiler pra ninguém, mas é isso. E a série também 5 estrelas e favoritada, porque ela foi perfeita. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!